Almanaque Brasileiro vai começar. E vamos aproveitar essa nossa conversa, né, para falar de imigração. Marina Lohmann, minha amiga, eu queria que você se apresentasse, desse uma boa noite. Boa noite a todo mundo. Eu me chamo Marina. Quando é que você chegou aqui? Me conta por que você está aqui na Rádio Centreville em 2025, no meio de todo esse tumulto que a gente está vivendo. E por que você chegou no Canadá? Então, eu acho que eu estou aqui, primeiro na Centreville, para dar esperança, né? Já que a gente está falando desse momento conturbado, um pouco para dar esperança para os imigrantes. Sim. Mas, assim, para contar um pouquinho a minha história rapidinho, para quem não me conhece, eu vim para cá quando eu tinha 15, 16 anos. Meu pai era diplomata, meu pai foi o cônsul aqui em Montreal. E depois eu voltei para o Brasil e eu sempre quis voltar para cá. Eu sempre quis dar essa oportunidade para as minhas filhas, né, de conhecer um outro país. E aí, depois de um tempo, essa vontade passou. Porque o nosso país é muito bonito, o Brasil é muito bonito, né? Sim. E, enfim, e aí chegou uma época em que elas foram ficando adolescentes, né? Aquela questão do Brasil, eu estava virando meio machista, com medo delas saírem na rua, com short, claro, né? Queria realmente que elas tivessem a mesma oportunidade que eu tive. Claro. E no plano de família, né, muito liderado pelo meu marido, mais do que eu, na verdade, nós voltamos para cá, né? E nunca foi a intenção de migrar para cá. A intenção era vir para cá, fazer meu mestrado na área de relações industriais. Eu já tinha um MBA em gestão estratégica de pessoas, eu sou psicóloga. Caso não desse certo, eu voltar para o Brasil com mestrado seria ótimo. Sim. Só que deu super certo. O Canadá é um país maravilhoso. Aberto. Né? Aberto. Unido. Exatamente. Unido, bastante unido, inclusive. Preparado para o futuro. Com certeza, não tenho a menor dúvida disso, claro. Né? Então, assim, é onde as pessoas, a gente tem a liberdade de ser quem somos. Sim. Né? De ser tudo que podemos ser. É um valor, né? Para mim é um valor muito importante, né? Eu tinha uma empresa no Brasil e esse era o meu moto, no Mouro, né? No Brasil, meu lema. Be all you can be. E eu acho que o Canadá é um país que permite isso, que possamos ser tudo aquilo que nós queremos ser. Sim, eu acredito que quando você fala, e aqui na Rádio Centreville somos imigrantes, né? É uma rádio comunitária de imigrantes. Quando a gente escolhe, quando os pais escolhem, normalmente, a gente não estou falando de uma situação de guerra, tá? Estou falando de uma situação extrema, mas não de guerra, né? Que eu acho que a situação de guerra ela é trágica. Ele escolhe ir para um lugar onde ele vai dar um futuro para as próximas gerações, né? E agora, você falou, você é psicóloga, você tem uma carreira incrível e a gente vive, eu sinto isso e é por isso que eu queria te convidar. Frente à situação global, as pessoas estão AI, Trump, o coisa, né? Americano, a economia instável, os países querendo criar muros, as pessoas com medo de perder emprego. Eu sinto que há uma certa aflição. E eu sei que você trabalha ajudando pessoas. Me fala um pouco sobre esse trabalho. Então, eu sou coach hoje em dia, né? Coach de carreira. Eu trabalho no Centro Início, exatamente com isso, acolhendo os imigrantes. Eu fiz Centro Início, tá? Ela me levou para o Centro Início. Né? E eu recomendo muito. Que bom que você gostou, né, Dani? Então, como você sabe, assim, o Centro Início, na verdade, ele é para residentes, né, canadenses, residentes permanentes, mas para imigrantes. E como você mesmo viu no programa, nós temos imigrantes que vieram para cá como nós, né, que fizeram a escolha de vir para cá, porque ninguém sai do seu país e vai para outro país se não for para ter uma vida melhor. Sim. Ninguém é louco de fazer isso. E temos muito também refugiados da guerra, né? Muitos ucranianos, ou pessoas que vieram por situações políticas. Então, o meu trabalho é esse, na verdade, né? De inserir as pessoas, ajudar as pessoas a se encontrarem no mercado de trabalho e se inserirem na sociedade. E eu acredito muito que é a partir do trabalho que você realmente se insere na sociedade, que você aprende sobre os valores, que você passa a ganhar uma certa identidade aqui. E quando a gente fala de trabalho, eu sei porque eu participei do Centro Início, e ele é aberto para todo mundo, né? Residente aqui no Canadá, não é isso? Você precisa... Quais são os critérios? Por exemplo, se o nosso ouvinte
tiver numa situação de ou desemprego ou querendo mudar de carreira, e como é que ele faz para chegar no Centro Unis? Então, o que acontece? Infelizmente, né, o governo do Quebec agora passou uma nova lei, né, regra do Quebec, onde a gente não pode mais acolher quem tem o permis aberto. Então, agora, o programa que a Desculpa, gente o tem... que é que quer dizer ter o permis aberto? Permis, boa pergunta. Para Trabalhador quem não estrangeiro entende. temporário. Muito obrigada. Pronto, É isso. ok. Muito obrigada. Né? Então, hoje, no programa que a gente tem, que foi o programa que você fez, que é a preparação ao emploi, nós podemos acolher o cidadão ou quem tem um residente permanente. Porém, nós estamos, exatamente por conta disso, né, nós vemos também uma oportunidade para ajudar as outras pessoas. E eu acho que... E aí nós estamos criando programas onde poderemos acolher essas pessoas. A única diferença é que no PPE, que é preparação para o emploi, né, para o emprego, as pessoas recebem um dinheiro do governo do Quebec. Do Serviço Quebec. Do Serviço Quebec. Já para esses que a gente está criando, nós vamos ver como é que vai ser. Provavelmente vai ter que ser pago, né? Mas isso ainda está sendo trabalhado na equipe. Nós estamos fazendo reuniões para ver como é que a gente pode ajudar as pessoas. E Tenho certeza que vocês vão encontrar uma solução. eu tenho certeza, sim, é uma equipe bem organizada e bem consciente da situação que a gente está vivendo. Eu queria que você desse um apanhado geral, que tem muita gente em casa, e aqui eu vou trazer talvez até um relato pessoal para ilustrar. Tem muita gente em casa achando que a situação é só com ele. Né? Eu não estou falando só dos brasileiros, estou falando dos portugueses. Parece que quando ele chega numa determinada idade, e a gente sabe que é talvez da idade, né? Você passa por transformações, e lá no Centro Início eu passei por essa informação, a pessoa ela se sente perdida. Ela fala, a primeira coisa que ele tem é que a culpa é minha. E se não está funcionando, é porque eu não estou funcionando. E, na verdade, não é bem assim. Na verdade, eu acho que não é assim. Tem esse lado, tem pessoas que sentem isso, né? Sim. E tem pessoas também que sentem que a culpa é do sistema. Que a culpa é do sistema, Né? ok. Então, assim, hoje a gente vê Perfeito. os dois lados. Tá, né? claro. Eu não consigo porque o Trump, porque o Trudeau, porque o Legault... Exatamente, porque o governo, porque não aceita. Porque, assim, o que a gente vê muito, né? Vou falar mais dos imigrantes, mas a gente também pode falar em geral. Né? Principalmente a questão da idade. Eu acho que é muito mais fácil você migrar quando você é mais novo, mais jovem. Mas quando você vem aqui, depois de uma certa idade, você já construiu a sua vida no seu país, né? E você já é uma pessoa. Eu não conheço muito a realidade de Portugal ainda, né? Porque mas a do Brasil, para você chegar a algum lugar, você tem que estudar muito, né? Então, assim, a gente sabe que no Brasil é através do estudo. Muitas vezes nós temos 1, 2, 3 empregos no Brasil para a gente poder chegar a um certo nível. E para imigrar, na verdade, qual é o sonho que é vendido? Né, que precisam de pessoas especializadas aqui. Né? Então, a gente acredita que nós somos especializados no nosso país e nós vamos vir para cá e conseguiremos um emprego. Então, é muito difícil isso. Desculpa eu interromper, porque para muitos profissionais é necessário adquirirem as equivalências aqui. Exato. E para muitos é muito difícil. Exato. Um médico anestesista, por exemplo, que é uma coisa que deveria ser universal, uma anestesia é uma anestesia, ok, nós podemos ter mais meios técnicos ou menos meios técnicos, mas um anestesista, e eu tive o conhecimento de um anestesista há uns anos atrás, para quem eu tratei da tradução do seu fólio completo, e ele viu-se muito aflito, e porque a ordem dos médicos estava-lhe a dificultar o acesso ao trabalho direto nos hospitais, porque tinha que seguir aqui um X número de anos para ser equivalente aqui, o que não tem sentido nenhum. Mas esse é um dos problemas. No meu ver. Sim, não, e isso é um dos problemas que a gente vê, né, essa frustração. Então, assim, eu conheço pessoas que eram dentistas, por exemplo, e que desistiram de ser dentistas, né? Uma, ela hoje trabalha com seguro, a outra, ela resolve, não, eu vou ser higienista, porque eu não vou ser dentista, né? Então, assim, é por isso que eu falo, então, a gente chega aqui, tem a questão da língua, né? Se a gente considerar Montreal, você tem que saber inglês e francês, né? Muitas pessoas chegam aqui em Montreal achando que se souber inglês já é o suficiente. Não é verdade, né? Principalmente agora. Então, assim, o francês é super importante, mas só o francês não te dá acesso a bons empregos. Então, você tem que saber o francês e o inglês. Aí você tem a barreira do diploma, que
E você fica extremamente frustrado. Porém, o que eu gostaria só de falar é uma frustração, sim, mas não é impossível. Então, assim, exige da pessoa muita resiliência, né? Exige da pessoa muita coragem. Você começa lá do zero, quando você já era alguém. E é começar do zero. Eu gosto muito de falar que quando a gente quando a gente migra, a gente está reencarnando. Né? Por que reencarnando? É o conceito da reencarnação. Porque você vem com a sua bagagem da outra vida que você vivia, né? Para nascer de novo. Né? Só que você carrega com você toda Mas você é um valor seguro para o Canadá e para o Quebec. Porque os anos escolares que você fez no seu país, mesmo se aqui a obrigam a uma equivalência, não é como formar um ser humano desde da garderie ou da Paponiera até a universidade. Nós vimos com uma bagagem que já lá está e que eles não têm que investir nada em nós. Sim. O investimento do governo canadiano e do governo do Quebec ou de qualquer outra província no Canadá é mínimo nessa altura. Mas infelizmente, o que acontece é que eles não conhecem o nosso sistema de educação. Né? E não querem aprender, o problema está aí. Eu preciso trazer aqui uma informação que o imigrante, quando vai para o Brasil, a gente está falando de algumas profissões que são regulamentadas. Né? Psicólogo, médico, advogado, engenheiros. Elas têm uma associação muito forte, com regras muito específicas. Então, se o imigrante ele vai da África, e a gente conheceu, eu e minha esposa conhecemos médicos que estavam desempregados porque eles também não foram aceitos no Brasil eles tinham que fazer toda a validação do diploma, pela ordem dos médicos do Brasil. Brasil. Pela ordem dos médicos. Quer dizer, o que a gente está falando do Brasil, porque é onde a gente conhece. A mesma realidade que nós enfrentamos aqui, dentro de algumas profissões, para atuar como profissão, no Brasil também acontece. Só que como nós somos brasileiros, a gente, às vezes, nem está a par do que acontece. De um engenheiro, que é altamente qualificado, mas que também precisa fazer a sua validação. E aí tem uma questão que não é transformação, é transição. Transição. A Cecília usa muito... Transições e travessias. Transições e travessias. Adorei. Que é o que a gente faz quando a gente atravessa uma borda, né? Transições e travessias. Então, por um lado, a pessoa que vem muito fechada, eu só sei, e eu encontro canadianos, quebecois, que falam, mas eu só sei fazer isso. E genuinamente eu entendo que ele só saiba fazer isso. Mas vivemos hoje numa época onde nós precisamos mudar. E foi isso que eu aprendi no Centro de Início, e foi isso que você, como coach, não me atendeu diretamente, né? Mas atendeu amigos próximos, que viramos amigos, e o que você viu é exatamente isso, a capacidade de você pegar uma pessoa que não estava enxergando quais eram as habilidades que ela tinha e você entregar para ela, falar, olha, talvez você tenha se visto como quadrado, mas aqui talvez você seja triângulo. E a pessoa, a hora que ela entende isso, ela descobre um caminho para ela. Né? Ela descobre que existe uma possibilidade de, se não atuar com o que ela queria, de ter uma carreira, de fazer uma construção e de poder ajudar também. Então, Dani, assim, eu acho muito importante, assim, eu entendo toda a frustração, eu trabalho com isso. Sim. É muito frustrante. Eu vivi essa frustração. Eu sou psicóloga e ainda não validei meu diploma aqui, né, como psicóloga. Porém, é isso. Nós temos essas habilidades, nós temos conhecimento, nós temos capacidade. E eu acho que a gente se congela, né? Existe um certo congelamento quando a gente chega aqui e começa a se deparar com todo... Poxa, meu diploma não é reconhecido, eu não tenho a língua. E aí que a gente começa a se perder. Né? Então, assim... Não, é lembrar quem você é, o que você tem. Né? Isso, assim, por isso que é tão importante você fazer um plano de carreira e, de repente, entender, bom, se eu quero... E não esquecer aonde você quer chegar. Né? Por exemplo, a minha prima, eu vou dar um exemplo da minha prima pessoalmente. Tá? A minha prima, ela é oncologista, ela trabalhava no Sírio-Libanês no Brasil, um hospital super conceituado. Ela veio para o Canadá, demorou 10 anos
para ela conseguir validar e atuar na área dela. Cantar e cantar e cantar. A beleza De de ser ser um um eterno eterno aprendiz. Eu não aprendiz. vou A cantar, vida- senão vou... A vida é bonita É muito bonito. e ela será cada vez mais bonita. Eu acho que esse é uma excelente escolha de música. Obrigada. Justamente para esse momento, né, que a gente estava falando das dificuldades. Eu acho que isso é quase um hino brasileiro. Eu também. Ou não é? O brasileiro, você escuta essa música quando é pequeno, você acredita que a vida vai ser melhor e será, e será, e será. E a gente é assim, né? O povo brasileiro é um povo alegre, É. apesar de tudo, Apesar nós de somos tudo. alegres, né? Exato. E eu, assim, quando você me pediu a música, eu escolhi essa música, né? Que você falou, Mari, me manda uma música pensando na imigração. É isso, É. né? Muitas vezes, assim, a gente estava falando, é difícil, a gente tem problemas, mas é pensar que tudo isso é bonito, tudo que a gente está vivendo, essa oportunidade de estar aqui, de aprender, de crescer. Existe um de outro lado, transformar. né? Existe um outro olhar, né? E eu acho que é esse olhar que a gente não pode perder, Sim. entendeu? Eu acho que a gente se perde quando a gente perde esse olhar. É se encantar com a neve, se encantar com os novos amigos, Isso. né? Estar entre pessoas queridas, comer bem, né? Juntar os pratos, né? E assim, até a experiência, vamos lá, né? Uma experiência de cair no gelo. Claro, claro. Por que não, né? Você não teria a experiência de cair no gelo no Brasil, Nunca. de jeito nenhum. Nunca. E comer um poutine. Nossa, eu Não. amo poutine. Nem começa quando eu jantei. Não, E também tem o poutine, é muito engraçado essa história do poutine, só para deixar leve, que não é propaganda, não é porque eu estou na rádio com os portugueses, mas o melhor poutine, na minha opinião, É português. é português. É Aí com eu vou chouriço, experimentar. com chouriço. Na minha Exatamente. opinião, é português. E ele fica na frente do poutine mais famoso de Montreal. Né? Então, sem fazer propagandas aqui, eu acho que o melhor poutine é o poutine português. Passa o endereço depois, então. Claro. Eu queria aproveitar rapidinho, a gente. Sim, meu amor, tens 10 minutos. Rapidinho. Armindo Fernandes, Isabel Coroa, Francisca Dias, Joaquim Aleixo, Kenny Sabrina, Armindo, Salete, Denis e Gabriela Gil, muito obrigado por participarem. Eu estava vendo aqui o Facebook da Tina, Nota de Laicá. É uma delícia quando vocês mandam mensagens para a gente. E se tiverem perguntas, podem fazer aqui para nosso convidado, para a Mariana Lohmann, que está contando um pouco da carreira, da transição. E agora numa parte um pouco mais... o que a gente vai fazer no futuro, Mar? O que a gente traz, como a gente tem 10 minutos, o que a gente traz de mensagem positiva e como as pessoas podem se reagrupar e se transformar, transitar. Transformar, transitar. Né? Atravessar. Atravessar. Traversear. Eu acho assim. Então, vamos lá. Continuando a vibe positiva, né, de que a gente está falando, mais importante, você está falando uma coisa muito importante antes da gente entrar na música, né? Que é a questão da gente reconhecer a nossa necessidade de pedir ajuda. Sim. Entendeu? Então, assim, eu sou extremamente contra aquela positividade tóxica. Eu acho que é muito importante a gente entender onde estão as nossas dificuldades, né? Porque é através disso, através desse conhecimento que a gente consegue realmente trabalhar em cima delas. Então, é entender como é que a gente avança, como é que a gente se transforma, né? É exatamente reconhecendo aonde a gente tem que trabalhar, o que está dentro da gente. Então, por exemplo, a gente agora está falando de profissão, né? Se eu quero chegar a algum lugar e está tendo essas dificuldades que a gente mencionou antes, então o que eu posso fazer? Qual é a ação? A palavra é ação. O que eu posso fazer para atravessar essas dificuldades? Né? Então, eu falo muito lá no Centro Início. Eu tenho um problema da língua. Eu gosto, né? Quantos participantes a gente tem maravilhosos, engenheiros assim, mas que não conseguem emprego por conta da língua. Vamos trabalhar no Dolarama, então que você vai ter aquele contato com o público, né? Vamos fazer um voluntariado, onde você vai aprender a língua e você vai trabalhar em cima dessa dificuldade. Eu não tenho network, né? Que você falou, que delícia a gente ter amigos, né? Exato. Que delícia a gente ter essa rede de suporte. Eu estava antes escutando todos os eventos da comunidade portuguesa, eu estava aqui apaixonada. Eu falei, gente, eu não sabia que ela era uma comunidade tão ativa, a comunidade portuguesa. Estou encantada, ativa, de super verdade. forte, super Maravilhoso unida. isso. Acho que os brasileiros podem aprender muito com. Eu sempre comento aqui.
Sim, e é isso, entendeu? Então, vamos ampliar os nossos network, né? Dentro da nossa comunidade, vamos conhecer gente, mas vamos também, por exemplo, os brasileiros, vamos conhecer a comunidade portuguesa, vamos conhecer a comunidade quebecois, vamos conhecer a comunidade... Até porque tem muita sorte. Você sabe que houve um sorteio de uma viagem aos Açores, foi uma brasileira que ganhou no sábado? Ah, não Eu sabia que ela nem era fiquei brasileira. Foi sabendo. aqui. Havia 4 brasileiros na sala e um dos brasileiros ganhou Olha só. o bilhete de avião para os Açores. Ela ficou tão... Eu estava no palco, a carinha dela... Ai, ela nossa. ficou feliz. Ela olhou assim, falou, abriu a boca assim, falou, eu ganhei. Aí eu olhei o número e falou, você ganhou? Ela, eu não estou acreditando. Eu ganhei. Foi tão bonitinho. O Armindo, ele pergunta, essa senhora trabalha no Centro Sociocomunitário de Montreal? Então, Não. não, se chama Centro Início. Centro Início. Tá? E o telefone do Centro Início, caso alguém queira entrar em contato, é o 514-731-3419. Isso, e também pode encontrar com a gente, pode achar a gente no Instagram e no Facebook e no LinkedIn também. Estamos LinkedIn. lá. E o e-mail é info@centreinicio.ca. Isso, tem que tomar cuidado para não confundir com... Porque existe o inici, Existe um não é início, é o início. E exatamente, o início quer dizer começo, né? Eu ia traduzir. Mas início No é o caso, em começo. português, né? No caso, em português. Então, assim, é exatamente o começo, né? O começo da nossa jornada. Aqui é só o início, né? E nós temos todo um futuro pela frente. É o que a gente prega muito, né? E é o que eu prego muito também como coach, assim. A imigração, tudo que a gente está passando é só o início de uma bela jornada que a gente tem pela frente. E a pessoa que por um acaso não se encaixou no Centro Início, por alguma razão, ela também pode te procurar Pode. para pedir um aconselhamento, um coaching? Pode. E como que ela faz para te encontrar? Então, pode me encontrar eu posso passar meu telefone, não Fica há à vontade, problema. claro. 514-717-8264. Ou então, me manda um e-mail no marinalomance@gmail.com. Eu também estou no Instagram, pode achar o meu nome no Instagram do Centro Início. Eu estou no LinkedIn. Perfeito. Eu vou Faça deixar contato como comigo. um comentário no Notas de Lá e de Cá com a Tina, para que as pessoas possam entrar em contato. E eu Vai vou ser um prazer. aconselhar o meu amigo Daniel Vardy, conhece. Não, mas, ouviu- mas não parece ouviu uma já pessoa falar. legal. Porque não cria a sua página Facebook Sim. com o Almanac O Brasileiro. Almanac, eu comecei a criar, eu tenho algumas coisas que eu É demorei um que eu tempo sei para que construir. ele sabe fazer né? isso. Eu Sim. levei muito tempo a fazer porque eu não sei fazer. Claro. Mas o meu amigo Daniel, aquele que eu falava, que Sim. sabia se você conhecia ou não, Eu vou pegar o ele, telefone dele. ele é muito hábil nessas coisas. Ele vou faz pegar- isso para as outras pessoas. Eu vou pegar o telefone Ele só dele. não faz isso para ele mesmo. Mas eu vou pegar o telefone dele. Teremos uma comunicação Almanac Eu te brasileiro. passo, eu passo Né? para você. Então, o teu contato vai ficar aqui eu já vou colocar. A gente está com 7h52, temos 5 minutos, segundo a rádio. E eu queria que você deixasse uma mensagem final. Né? Eu acho que... só uma pergunta, quando você chegou aqui, você conhece o Marché, o Marché Sai Filhos? Então, você sabe que eu conheço, Ah, mas eu não vou? não vai? Não. Ah, por que não vai? Eu confesso que não. Por quê? Por quê? Porque eu tenho uma filosofia de entender o que existe da cultura daqui, Certo. né? Então, assim, não é que eu Mentira não... que ela adora pão de queijo. É, Não, não, eu calma adoro que eu pão de quero- queijo. eu quero- não tô eu quero mentindo, mas entender. peraí, eu compro pão de queijo no E Adonis. coxinha? Eu compro pão de queijo no Adonis, eu adoro entrar no Adonis, que tem música árabe tocando, e é uma outra música. Entendi. entendeu? Você está buscando outras Eu, experiências. assim, eu vou, não é que eu não vá, por exemplo. Outro dia até uma amiga minha passou no Marcha Ah, não Sai vai Filhos e porque é eu pedi o longe. queijo, do queijo coalho, eu pedi o pão de queijo, lógico. Você passou lá? Não, eu não passei, ela Não. passou. Ela passou. Mas por quê? Porque é do outro lado da cidade. Ela não E aí- vai, exatamente. Ela não vai porque é longe da casa dela. Não, mas aí... Mas é quando a gente Não, peraí, eu vou vai, me aí a defender. gente- ela quer que leve. Mas eu encomendo a padoca. A padoca entrega lá em casa. Mas eu sentei comigo. na mesa Eles do agora Kenny. também têm. Eu O sentei Sai na Filhos, festa. meus amigos, o Sai Filhos têm a encomenda em linha. Eles vão Exato, entregar. entrega eu não no- sabia. Eles entregam em Exato. casa. Essa é uma informação importante. E ela é nova, essa informação. Eles entregam no Canadá inteiro. Em linha, e entregam no Canadá inteiro. Agora imagina Montreal, não é? Então.
Para eles, é Montreal é assim, É, faz moto- assim e chega lá à porta. Moto Express. Ah, eu não sabia. Mas a gente estava falando do Poutine, né? Qual a saudade da comida brasileira? Eu não quero terminar, eu quero que você dê a Saudade mensagem. da comida brasileira? O que você sente mais falta do Brasil? Eu sinto falta, sabe do que? Você vai rir, das pessoas cantando na rua. Das pessoas cantando na rua. É a coisa que mais me toca no Brasil. Você vai no Brasil e a pessoa que está É música o limpando o tempo todo. banheiro, É. a O pessoa que está varredor de atendendo rua da Canta. nossa rua todo mundo Cantava. cantando. cantava e tinha uma voz maravilhosa. E ele vinha cantando, varrendo a rua. Lembra, Dani? Uma voz grave. Ele tinha um vozeirão Nossa. e ele vinha cantando aquelas músicas antigas, Nelson Gonçalves, aquelas músicas. Era maravilhoso, é verdade. E é isso que eu estava falando antes, né? Porque o Brasil, e eu acho que isso fica de mensagem final, né? A vida, ela é feita de percalços, ela é feita, assim, faz parte, viver é isso, né? Então, assim, mas a gente não esquecer essa alegria que existe. Então, é isso porque comida brasileira tem aqui, né? Mas, assim, essa alegria de viver, de ser grato pelo dia que a gente tem, de acordar, de abrir os olhos e de ter um dia pela frente, né? E de ter alguém ao seu lado. De ter alguém do seu lado, é isso. Você né? sabe A que, vida passa. que Tem é mais- verdade, né? O brasileiro ele tem ele tem um sorriso leve. É isso. A situação tá o caos E a gente está fazendo e pior. ele tá rindo, né? É, bom, a gente lembra das Olimpíadas, que ninguém acreditava que o brasileiro fazia piada dele mesmo e de todo o resto. Mas tem acho que uma última coisa importante. Tem uma oportunidade que a gente tem quando a gente chega aqui, que é de fazer novas amizades. Sim. E essas amizades que a gente não esperava fazer, que a gente leva para a vida e que são muito importantes para nós e que assim são amizades que, né, você tem no nosso caso aqui há 4 anos e que parece que, né, a gente teve a vida inteira. Então essa é uma coisa também muito bacana de quando a gente migra, que é a força que as amizades têm, porque as amizades são a nossa família. É E é muito, muito forte. bonitinho esse seu depoimento, Mas é porque são- muito forte, realmente. A família que se escolhe tem um espaço muito importante nas nossas vidas. Temos a Exatamente. nossa família, por quem temos o nosso especial carinho, mas a família que nós criamos, estas amizades que nós fizemos, porque como a Marina dizia, já chegámos aqui com uma bagagem enorme e já há uma etapa que a gente pode ultrapassar quando se faz esse primeiro contacto, não é? Exatamente. É muito importante, né? É o que nos acolhe. É isso, a família que nós escolhemos. Exato. E essa é uma oportunidade maravilhosa, né? Que é escolher. Escolher, amigos. escolher. Quando a gente está no nosso país, a gente não escolhe muito, né? Eles já estão lá, né? Meio que vai. Agora aqui não, aqui a gente escolhe quem a gente E quer. aqui a gente escolhe quem a gente pode ser, o que a gente quer ser, né? Se a gente quer mudar de caminho, a gente muda. Enfim, Exato. a gente consegue ser quem a gente quer ser. Eu queria te agradecer demais por ter vindo para cá. Foi uma honra ter você aqui no Eu programa. que agradeço. Almanac Brasileiro com Marina Loma.